Olá, eu sou Débora de Santos e nessa aula nós vamos fazer o corte da costura dessa saia envelope que nós fizemos a modelagem na aula passada. Se você não assistiu essa aula, então corre lá e vai assistir a modelagem da saia envelope. Então vamos para a aula. Vamos começar o corte. A gente está aqui com o molde pronto e aí a gente vai preparar o tecido. Aqui eu vou usar meio metro mais ou menos de viscose preta para o forro. Daqui a pouquinho a gente corta, então a gente vai deixar ela reservada ali. E vamos trabalhar com o tecido. O tecido que eu tô trabalhando também é uma viscose, mas você pode fazer num outro tecido, tá? Um tecido mais grossinho, o tecido aí da sua preferência. Aqui eu tô trabalhando com a viscose mesmo. E aí eu já fiz orelha com orelha e eu tenho aqui cerca de mais ou menos quase 1,5 metro de viscose, tá? 1,45 m. Eu preciso disso, de mais de 1 metro, porque eu tô fazendo uma saia midi e ela é traspassada, então ela precisa de o dobro de tecido na frente, né? Na parte da frente. Então a gente vai encaixar aqui o tecido, o molde, eu já dou uma conferida para ver se vai caber. Nas minhas costas eu fiz com uma emenda a modelagem, lembra que eu fiz com uma costura no meio costas. Mas se você quiser fazer essa modelagem das costas sem essa costura no meio costas, você pode fazer. É só guiar pelaquela linha roxa que a gente fez, sem fazer aquelas alterações, né, de curvinha. É só deixar retinho o meio costas e aí você vai colocar ele na dobra do tecido. Mas o meu eu vou fazer com aquela costura mesmo no meio das costas. Aqui eu tô vendo a largura do meu tecido. Então, como eu tô trabalhando aqui, ó, ele é mais largo, minha parte da frente, né? E como eu tô trabalhando com a listra, não é uma estampa, eu posso pegar esse molde e colocar ele de cabeça para baixo, no mesmo sentido do fio, né? Tem que estar no mesmo sentido do fio. Mas eu posso colocar ele de cabeça para baixo. A não ser que, se eu estiver trabalhando com um tecido que tem a estampa, e essa estampa estão todas no mesmo sentido, aí eu não poderia colocar, né, de cabeça para baixo, porque senão se tivesse, por exemplo, um coqueiro, ia ficar um coqueiro em pé e depois na frente o coqueiro deitado, de cabeça para baixo, se eu virar o molde. Não é esse caso aqui. Num tecido liso ou no tecido de listras, não vai fazer diferença se o molde ficar um para cima e o outro para baixo, tá? Então você só tem que tomar cuidado na hora de encaixar o seu molde. Se ele tiver uma estampa, aí você dá uma olhadinha no desenho da sua estampa para poder não ficar de cabeça para baixo na hora de colocar esse molde. Então eu vou acertar aqui o meu tecido, orelha com orelha, já coloquei, orelha com orelha, e vou colocar aqui agora o meu molde costas. Como ele tem essa emenda aqui nas costas, eu tenho que acertar as minhas listras, né? Porque eu tô trabalhando com tecido de listras, então é bonito a gente tomar um cuidado para essas listras ficarem o mais retinha possível. E no meio costas eu vou acrescentar um pouquinho mais de tecido, porque eu deixei com 1 centímetro de margem para costura, tá certo? Mas como eu vou fazer essa emenda ali, eu vou acrescentar 1 centímetro a mais. No meu meio costas, então, vai ficar com 2 centímetros de margem para costura, para fazer um acabamentozinho diferente, que depois eu vou mostrar para você na hora da costura. Vai ficar um acabamento mais fino, mais bonito. Então, aqui do jeito que ele tá tudo certinho. Acertei as minhas listras para não ficarem tortas. Encaixei o meu molde da melhor maneira possível, né? Vou assentando aqui o tecido para encaixar ele e as listras não ficarem tortas aqui. Dou uma olhada, uma conferida aqui, apesar de ter as listras, eu confiro para ver se não está fora do meu fio. Para conferir o fio, eu coloco aqui a minha fita métrica na margem do tecido, né, na orelha do tecido ali, confiro a mesma distância de um lado e do outro. Então tá certinho, é só conferir, tá certinho? Então agora é só cortar, tá? Aqui agora eu vou acrescentar 1 centímetro a mais, né, seguindo aquele gabarito meu que a gente fez com papel
papel cartão, a gente coloca aqui e vai acrescentando 1 centímetro de margem no meu meio costas. Só no meio costas que eu vou acrescentar esse 1 centímetro a mais do que eu já coloquei. Porque na modelagem, se você assistiu a aula da modelagem, você sabe que essa modelagem a gente já colocou margem para costura, em toda a volta de 1 centímetro. Então, só aquela parte ali que eu acrescentei. Agora, é só cortar do tamanho. Aqui, eu já faço o pique, marcando a minha pence, e vou aqui na lateral, e na barra tá certinho. Vou fazer o pique aqui, marcando a barra, e antes de tirar o meu tecido daqui, o meu molde, eu já vou marcar a pence com carbono. Então, eu coloquei um EVA, para não marcar minha mesa. Coloco um pedacinho de EVA ali e coloco o carbono embaixo do tecido. Faço um sanduíche ali de carbono e tecido, ó. Coloco o carbono aqui do outro lado também. E vou marcar com a carretilha já a minha pence. Assim fica mais fácil na hora de eu costurar. Pence marcada. Agora é só reservar aqui e vamos cortar parte da frente. Então, eu puxei o tecido pra cá pra ficar melhor pra gente ver. Aí, eu vou acertar as minhas listras, ó. Então, eu peguei, dobrei o meu papel, vinquei com aquele risco que a gente marcou ali, que é o meio frente. Então, eu dobrei ele pra encaixar aqui na minha listra, ó. Porque eu não quero que fique torta as minhas listras. Aí, o que a gente faz? Quando o tecido, assim, ele é bem leve, qualquer coisinha ele sai do local, a gente é só dando umas batidinhas nele de leve, ó. Puxando para poder ele não ficar torto, ó. É só dando uns toquinhos, assim, ele já dá uma andadinha e você consegue conferir. Eu vi que tá um pouquinho menor o meu tecido, não tava cabendo ali no meu molde, então o que eu vou fazer? Eu vou empurrar o meu molde um pouquinho mais para lá, porque tem sobra de tecido lá, né? Aquela margem do papel já está com margem para costura, então é só andar com o molde um pouquinho mais lá para margem do tecido. E agora é só com paciência e acertando o tecido para não ficar torto. Se você não tiver pezinho, é só alfinetar o seu molde no tecido, tá? E agora é só cortar em toda a volta, porque ele já está com margem de 1 centímetro para costura. Cortei a parte da frente. Agora a gente marca um pique na linha do quadril para encaixar depois. E vou reservar essa parte da frente. Olha como já fica bonito, né? As listras aqui. Então, tá aqui as minhas duas partes frentes. Agora eu dobro elas, reservo. E vou cortar aqui já a faixa da cintura, que é tipo cós, tá? É uma faixa cós. Então, eu vou dobrar o tecido aqui, orelha com orelha, para tirar essa faixa. Vejo aqui a altura, né? Então, coloco orelha com orelha. Vou encaixar aqui o esquadro na margem do tecido, para deixar ele retinho. Então, é só fazer um risco aqui, esquadrando, e vou ver aqui quanto que eu preciso de tecido. Eu quero um cos que fique com 4 centímetros de altura, então 4, eu preciso do dobro, né, porque ele vai dobrar, então 8, e mais margem para costura e tal, então eu decidi colocar aqui uma faixa de 10 centímetros. Então, eu preciso de duas faixas de 10 centímetros na largura total do tecido. Então, eu marquei aqui 20 centímetros, né, o meu retângulo aqui de tecido dobrado 20, e já marco o meio, que é 10, porque eu vou cortar esse meio, então eu vou ficar com duas faixas de 10 centímetros de altura na largura total do tecido, né? Então, aqui tá o tecido dobrado, vou cortar essa tira, corto em cima e depois eu divido ela no meio, aí eu vou ter duas tiras de 10 centímetros para fazer essa faixa cos. Corto aqui essa orelha, né? Essa partezinha feia do tecido. Pronto. Tá pronta a nossa faixa cos, reserva.
Sobra de tecido é só a gente guardar para aproveitar em outra coisa. Se quiser colocar um bolso nessa saia também, mas não vai ser o caso aqui, tá? Vamos guardar para uma outra ocasião. Agora eu tô com o tecido do forro. Eu tô aqui com mais ou menos 50 centímetros, tá? Com uns 48 centímetros de altura que tem essa viscose preta, com 1,40 de largura, que é a largura normal do tecido. Eu vi aqui, ó, marquei a altura que eu quero desse forro. Esse forro meu vai ser curto, ele vai ser na altura da saia mini, que é 44 centímetros. Então, eu já marquei essa altura na parte da frente e na parte das costas, ali na lateral, tá? Marquei a altura pra gente cortar esse forro no comprimento, na altura da saia mini. Aqui eu tô com tecido em cima de um papel pardo para ficar mais fácil para você ver. Eu dobrei o meu molde ali no meio costas, aquela margem que eu acrescentei de 1 centímetro para o meio costas que estava cortado, eu dobrei porque o meu forro, ó, eu dobrei porque o meu forro não vai ter costura no meio costas. Por isso eu dobrei ali. E aqui agora eu marco o comprimento do meu forro. Então você não precisa fazer um outro molde. É só dobrar o seu forro, o seu tecido, né, o seu molde ali na altura certinha do seu forro, e aí você usa o próprio papel, não precisa fazer um outro forro. Não precisa fazer um outro molde para cortar o forro. Então, eu encaixei aqui o meu meio costas na dobra do tecido. Então, o meu meio costas, eu dobrei aquela margem e marquei e coloquei na dobra do tecido preto aqui. Aqui eu peguei a minha parte do meu molde frente, ó, e vou dobrar aquela parte que a gente vai vincar para fazer a barra lá da frente. Eu vou dobrar já, porque na hora de cortar o meu forro, essa parte eu vou eliminar, tá? Não vai ter essa dobra no meu forro, por isso que ele tá dobrado. E aqui eu tenho a altura da minha saia mini, então eu vou esquadrar aqui, ó, coloco o esquadro no meu meio frente, que já foi esquadrado, né, no meu meio frente. Tá certinho. Então, eu coloco o esquadro aqui, ó, e marco o comprimento do meu forro. Eu esquadrei essa parte, porque assim eu posso dobrar, vai ficar retinho o meu comprimento ali, a barra da minha saia, não tem perigo de ficar torta, e eu não preciso fazer um outro molde para fazer a parte da frente. Eu uso esse mesmo molde, só dobrando as partes que eu não vou usar, né? Dobrei no comprimento e dobrei naquele acabamento aí do meio frente. Agora eu vou cortar a parte do meio, agora eu vou cortar a parte das costas primeiro, depois eu puxo o tecido e corto a parte da frente, tá? Então vamos aqui cortar, começando pela barra das minhas costas. Cortei aqui, aí eu percebi que ficou uma margem muito pequena para fazer a barra, então eu resolvi puxar um pouquinho para cima, né? Eu tenho tecido sobrando ali em cima, ó. E eu vou deixar, vou conferir a altura para eu fazer a mesma coisa na parte da frente. Então, vou deixar aqui uma margem de 2 centímetros de comprimento ali para a barra, para fazer o acabamento da barra, tá? E a lateral agora a gente corta igualzinho o molde, porque já tá com margem para costura. Cortei aqui a parte das costas. Antes de tirar a parte das costas, já vou marcar a pence com carbono, enquanto o tecido tá no lugar certinho para não ficar torto, né? Então, marquei a pence. Cortei, pence está marcada, agora a gente vai reservar esse meio costas ali, e agora eu vou cortar a parte da frente, né? Aqui tá orelha com orelha, vou encaixar aqui o meu molde da melhor maneira, então eu vou acertar o tecido, confiro ali fio, marco os 2 centímetros a mais no comprimento para o acabamento da barra. E é só cortar, e o restante a gente sabe que é do mesmo tamanho do molde, porque já tá com margem para costura, né? Aqui eu vou cortar na dobra do tecido, ó, esse tamanho aqui certinho.
Depois, quando eu for costurar, aí eu vou definir como que eu vou fazer esse acabamento aqui. Se eu vou querer embutir ele ali dentro, nessa dobra, tá? Se eu vou querer embutir ele ali, ou se eu vou fazer ele de uma forma diferente, que ele vai ficar aqui na lateral costurado. Só que aí eu posso fazer a parte do tecido lá, a barra, e o meu forro eu posso bater uma costurinha nele e deixar ele solto daquela parte da frente. Na cintura ele vai estar preso, né? Pelo cos, lá na cintura, mas essa parte ficaria solta. Então eu vou definir isso na hora que eu começar a montar a peça ali, aí eu vejo qual a melhor maneira. Se eu for prender, aí eu tiro um pouquinho de tecido, porque o acabamento lá da frente vai ser assim, ó, dobro 1 centímetro, depois dobro de novo, aí eu posso embutir o forro ali dentro se eu quiser, né? Posso fazer embutido dessa maneira aqui, ou posso deixar ele solto, mas isso aí eu vou definir na hora que eu for montando a peça ali, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer para começar a costurar é alinhavar as pences. Então você pega aí uma linha bem contrastante, que fique mais fácil para você ver e tirar esse alinhavo depois. Então a gente vai alinhavar todas as pences do forro e do tecido da saia, tá? Já vou alinhavar tudo. Costura as pences do forro. Aí depois já tiro o alinhavo. Costurei tudo, agora eu vou marcar 2 centímetros de margem para poder eu costurar o meu meio costas do tecido. Então eu costuro aqui todo o meu meio costas com 2 centímetros de margem para costura. Vou fechar todas as pences, né, das costas. Fecho um lado e já fecho a pence do outro lado. E sempre já vou tirando já a linha de alinhavo, tá? Próximo passo, passar na overlock. A overlock aqui eu vou passar o meu meio costas aberto, o tecido, tá? Vou passar bem na beiradinha aqui para fazer o acabamento da overlock. Se você não tem overlock, você pode fazer com um zigue-zague ou ponto chuleado. Tem alguns acabamentos, né? Para fazer aqui. Ou você pode fazer com viés, essa parte. Ou essa parte aqui também, que eu tô fazendo com essa overlock, você pode fazer uma barrinha tipo lenço, porque ela vai ficar abertinha, vai ficar bem bonitinho o meio ali. Lateral com lateral, eu vou costurar aqui já fechando na overlock. Se você não tem overlock, você pode fazer esse acabamento também na lateral com costura francesa, tá? Fica bem bonito também. Mas aqui vai ser overlock, então vamos mandar ver aqui na overlock. Então eu junto aqui pique do quadril, com pique do quadril, né? Frente e costas, para não ficar torto. Então a gente encaixa os piques aqui agora, é bem importante. E é só passar a overlock. Chega ali, a gente tira o alfinete, né? Próximo ao pique. E passa a overlock em toda a lateral, unindo aqui as laterais da saia. Faz a mesma coisa de um lado e do outro. As laterais estão prontas, depois eu vou passar uma costura reta, mais uma costura reta ali, né, para reforçar. E a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, a gente vai fazer no forro. Depois que eu fechar as duas laterais aqui do forro, eu vou passar um overlock já na barra, já do forrinho, tá? Dessa saia do forro, já vou passar um overlock na barra já. Agora a gente vai passar uma costura reta nas laterais da saia, com margem aqui de meio centímetro. Eu vou encostar o meu pezinho da máquina na overlock. Então a overlock tem meio centímetro, mais o meio centímetro do pezinho, eu vou ficar com a margem de 1 centímetro que eu deixei, tá? Então é só guiar o pezinho da máquina bem rente aqui a overlock. Faz isso de um lado e do outro,
Feito isso, agora eu vou pegar aqui o meu meio costas, aquela partezinha, quando eu passar o ferro vai ficar assim, e eu não quero que essa overlock fique aparecendo. Então eu vou fazer uma costurinha aqui, tipo barrinha lenço. Eu vou dobrar a overlock pro lado do avesso, bem fininha, e vou bater uma costurinha ali, tipo barrinha lenço. Vou fazer um acabamento assim bem na beirinha. Eu poderia fazer esse acabamento aqui também com viés, que ficaria bonito, ou a própria barrinha lenço, né, se não tivesse assim a overlock. Mas aqui é só, se você estiver fazendo como eu com overlock, é só virar a beirinha da overlock para dentro e fica o acabamento assim. Fazer a mesma coisa do outro lado, aqui da minha abertura, né, que eu tenho um lado e o outro, fiz de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Agora aqui eu vou passar o ferro, mas antes eu passei um paninho molhado com álcool para tirar essas manchas aqui de cola, do adesivo que veio no tecido, tá? Tirei ele com um paninho com álcool. Aqui agora é só abrir as costuras, então aqui eu tô com o meu meio costas, abrindo a costura, viro a pence para um lado, olho o outro lado, viro a pence na mesma direção que eu fiz e vou abrir as costuras, abrindo costura da lateral, viro do meu lado direito do tecido e vou passando também para abrir bem as costuras, porque isso é importante para um bom acabamento e para ficar bonito o seu acabamento, a sua saia. Agora aqui na barra eu vou marcando um vinco, vou vincando 1 centímetro de dobrinha, tá? Vou marcando com ferro 1 centímetro e vou fazer isso em toda a volta da saia. Na parte da frente, que tá cortada ali no diagonal, que vai ser o transpasse, marca 1 centímetro também. Então você vai vincar em toda a volta da saia. Vinquei. E aí eu vou unir aqui, ó, aquela parte da barra. Lembra que a gente cortou ela e ficou um desenho diferente ali, aquela quininha? Então você vai juntar essas partes aqui, bem direitinho, e vai alfinetar para não ficar torto esse vinco que eu dobrei, ó, para fazer aquele cantinho, tá? Uniu assim. Aí a gente vai passar uma costura aqui na beirinha para poder fazer esse cantinho mitrado, para ficar um canto embutido bem bonitinho. Fiz aqui, ó, com cerca de meio centímetro de margem para ficar com uma altura aqui da dobra da minha barra, que vai ser de 2,5, tá? Então eu fiz ali, ó, e fica esse cantinho bem feitinho com aquela marcação que a gente fez na nossa modelagem. Agora é só ir conferindo com a minha fita métrica a minha altura de 2,5. Vou prender com alfinete 2,5 de altura. E vou passar o ferro. Aí aqui agora a gente confere a alturinha de 2,5. Lembra aquela pontinha que a gente cortou? Ela encaixa certinho aqui agora, com a margem que a gente deixou para fazer essa dobrinha aqui de 2,5. Esse meio aqui da frente, a gente tem que tomar o cuidado porque o tecido é cortado enviesado, né? Por conta do transpasse e dessa modelagem, ele não é reto. Então ele fica meio enviesado e a gente só tem que ter calma aqui e conferindo as medidas certinho e vincando com ferro e alfinetando. Se você quiser alinhavar, você já pode ir alinhavando também. Passa um pedacinho e vai alinhavando, tá? Quando chegar no cantinho aqui, a gente vai conferir, passar, você vai ver que vai ficar muito bonito esse acabamento. Passei todos os lados, né? Tá alfinetado, tudo certinho, ou alinhavado, né? Se você quiser. É importante conferir os cantinhos, ó, costura com costura na dobra aqui. Aqui as listras, elas podem se encontrar, então você pode tomar cuidado para não acontecer isso ali, de repuxar para o lado, então dá para encaixar a listra, o seu tecido quando você for fazer também, confere para ver se ele não tá ficando torto, encaixa ele certinho, prende com o alfinete os cantinhos, para não sair do local. Aqui agora eu já vou colocar, já vou posicionar o meu forro, porque quando eu for ali para a máquina, já vai costurar tudo junto, então eu vou pegar o forro aqui, e vou prender lateral com lateral.
costura com costura do forro ali, ó. Forro com a saia, né? Então, costura com costura na lateral, eu coloco o meu alfinete aqui na vertical, prendo ele certinho. Então, prendo um lado e prendo o outro, lateral com lateral. Aqui, agora, eu pego a lateral do meu forro e prendo na lateral da minha saia. Vou prender para poder ver a margem que eu tenho de tecido ali sobrando para o meu meio frente, para o meu transpasse, tá? Para encaixar certinho, para eu ver o acabamento que eu vou fazer. Então, dou uma passadinha aqui, para ficar bem assentadinho, para eu ver a largura que eu tenho, tá? Presinho com alfinete, as minhas laterais, na cintura, na barra e na lateral, conferir, tá dentro, tá tendo essa sobrinha de tecido aqui, certo? Tá o tamanho. Então, eu poderia chegar aqui agora, fazer esse acabamento do forro, tipo uma barrinha lenço, para ele ficar solto, mas eu resolvi fazer esse acabamento prendendo ele. Então, eu vou cortar um pouquinho de excesso de tecido, vou tirar 1 centímetro aqui de tecido, uma beirinha, vou tirar esses alfinetes, ó, e vou prender o meu forro aqui dentro, embaixo dessa dobra. Então, eu vou colocando aqui devagarzinho, encaixando ele, vendo o tamanho certinho, para ele não ficar menor, nem esticar, não ficar repuxando. Aí, só vou encaixar aqui, ó. Aqui dentro, eu vou encaixando o meu forro. Porque quando eu for passar a costura ali, ele vai prender. Já tiro o alfinete da barra e aí ele já tá presinho certinho. Agora, a gente vai passar aqui a entretela na nossa faixa costa. Tem um defeitinho ali, mas depois na hora da costura vai sair. Tem mais um defeito que eu achei nesse tecido, que é uma manchinha aqui. Mas essa manchinha, ó, eu vou colocar pro lado do forro, não vai aparecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essas duas tiras de 10 centímetros e passar uma costura aqui. Passei a costura, então agora eu vou abrir essas costuras aqui e vou entretelar aqui a partir do meu meio do cos, né? Do meu meio costas ali, do meu meio do cos. Eu peguei duas tiras, peguei 2 pedaços de entretela para dar o tamanho da minha cintura da saia, tá? Da saia contando com o transpasse ali, então eu precisei que essa faixa tenha emenda. Então, eu coloquei aqui, dobrei a entretela no meio dos pedaços ali, para ela ficar bem no meio costas. Então, eu vou partindo aqui do meio costas, eu vou passando a minha entretela todinha de um lado e depois do outro. Passa o tecido antes e vai colando a entretela. Não lembra de passar o tecido para não passar essa entretela no tecido amassado, tá? Colou de um lado, agora eu venho e colo do outro a emenda para poder ela ficar com a mesma quantidade a partir do meio da minha faixa cos, tem que ficar os dois lados com a mesma distância de entretela, né? Então, um lado teve que ter uma emenda de entretela aqui, para que quando eu dobro esse meio fique na mesma quantidade. Agora, eu vou vincar essa faixa, vou vincar ela todinha. A entretela, ela é só na parte que vai prender na saia, as pontas da minha faixa cos, que vai ser amarrado, que vai dar o laço, não precisa entretelar. Eu só entretelei a parte que vai prender na saia, tá? E agora é só vincar todo o cos. Agora a gente vai costurar essa parte aqui, né, do acabamento da saia. Então, eu dou uma conferida nas laterais, tá preso com o alfinete certinho. Confiro aqui pence com pence, meio das costas com meio das costas, tudo certinho, prendendo o forro. Agora eu vou fazer essa barra em toda a volta da saia. Aqui, começando pela parte da cintura, já prendendo o meu forro aqui dentro. Essa parte tem que tomar cuidado porque é cortado o tecido no enviesado, né? Porque como
ela tem esse transpasse e é cortado em diagonal, o tecido fica enviesado. Então a gente tem que tomar cuidado para não repuxar, para que não fique um acabamento repuxado. Você tem que ir colocando aos poucos, você vai e sem puxar. Você vai ajudando o tecido a entrar ali, mas sem puxar para ele não entortar, tá? Se ele começar a ficar torto, desmancha e faz de novo. Mas é só ir colocando devagarzinho ali, com cuidado, que ele não vai retorcer e vai ficar um acabamento bonito. Então a gente vai tirando os alfinetes e costurando essa parte sem puxar. Aqui a gente usa a mão só para guiar o tecido e dar uma ajudinha para ele andar ali e não ficar torto, mas não puxando, tá? Quando for chegando nessa parte do cantinho, você vai fazendo bem devagarzinho, vai olhando bem. A agulha tem que ficar em cima dessa junção ali dos tecidos, sabe? O encontro, aquela partezinha reta. Abaixa a agulha, vira, levanta o pezinho, vira o tecido para que ele fique certinho, ó. Olha como já tá ficando bonito o nosso acabamento. E agora é só ir tirando os alfinetes e fazer essa costura na beirinha aqui da barra. Lembrando de encontrar aqui as listras, né? No meu caso, que eu tô trabalhando com listras, só tomar o cuidado para as listras ficarem listra com listra, não ficar torto. Costura com costura da lateral, tudo certinho. E fazer toda a volta aqui agora. Lateral, listra com listra. Já ficando bonito aqui, ó, certinho. Fez toda a barra ali, com cuidado. Quando for chegando nesse cantinho mitrado, você faz a mesma coisa, vai com a agulha bem devagarzinho, roda ali com a mão o volante da máquina, abaixa a agulha naquela quina, levanta o pezinho da máquina, faz a viradinha e sobe aqui agora novamente na diagonal, nesse tecido meio enviesado, sem repuxar, para não retorcer esse acabamento aqui da barra à frente. Feito isso, agora nós vamos colocar o cós na nossa saia. Para colocar o cós, eu vou pegar o meu meio do cós, tá? Aquela emenda da costura dele, a parte que tá manchadinha do meu, né? Que eu preciso virar pro forro, e vou marcar, vou prender aqui no forro. Então, eu pego o meu cós, a parte da costura aí do meu meio cós, eu vou botar no meu meio costas. Então, coloco costura com costura ali do meu meio costas, no meu cós. E vou alfinetar toda essa parte aqui do cós agora. Prendi aqui, agora é só distribuir, sem pegar dobrado, tá? É só uma parte do tecido, a gente vai trabalhar com o cós aberto. Então, eu vou distribuir aqui toda a minha cintura da minha saia nesse cós. Distribuir ali, ó, vou trabalhar com cós assim, aberto, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento, então ele fica assim aberto e a gente vai passar uma costura lá, começando ali do nosso transpasse. 1 centímetro de margem para costura. Aí a gente dá um retrocesso aqui e faz uma costurinha com margem de 1 centímetro. Essa parte prendendo o cós, né, que é meu meio costas do cós, costura com costura do meio da saia, das costas, e aí eu vou prendendo o tecido, o forro e o cós, com margem de 1 centímetro.
Feita essa parte aqui, agora nós vamos fazer o acabamento aqui para fechar. Olha, aqui tá o forro, né? E eu vou virar ele pro lado direito, ó. Você pode simplesmente chegar e virar aqui e rebater, né, a costura, mas pode fazer dessa forma como eu vou fazer aqui, ó, embutindo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu cos, aí eu vou enrolar aqui, ó. Você vai enrolando a sua saia, dessa maneira que eu tô fazendo, ó, a parte da frente. Eu vou enrolando, porque eu vou embutir essa parte da minha faixa. Por isso que se sua faixa for muito estreitinha, você não consegue fazer isso. Se for uma faixa a partir dessa largura que eu calculei aqui, cortando a faixa de 10 centímetros, né, já com margem para costura, tudo, aí você consegue fazer dessa forma como eu tô fazendo. A gente vai enrolando e vai fazer aqui um sanduíche, como se fosse aqui uma salsicha recheada, sabe? Dessa forma assim, a gente vai enrolando o tecido e prendendo aqui dentro, ó, desse tubo que nós vamos fazer com o cos. Então, eu prendi dessa forma aqui, vou prender o alfinete pro lado de cá, porque fica mais fácil para eu ver a costura, né? Para eu seguir na linha da costura, tá? Então, tem que sempre prendendo direitinho para o tecido não fazer nenhuma dobra, nenhuma prega ali dentro. E a gente prende até onde der. Não dá para fazer na saia inteira, porque fica grosso, né? Vai ficando bem grosso o tecido ali, mas você vai fazer até a parte que você conseguir. Eu consegui aqui até a lateral da saia. Então, eu vou prender dessa forma aqui, embutindo até a minha lateral. E como o meu tecido tem listras, então eu vou guiando aqui pelas listras para esse cós também não ficar retorcido. Então, marca ali lateral com lateral e vou prendendo aqui com o alfinete na minha linha da costura para ficar mais fácil para eu bater essa costura, tá? Até a minha lateral aqui, certinho. Eu vou prender aqui toda essa faixinha aqui com alfinete, eu vou prendendo algumas partes. E vou começar a costurar aqui. Como eu cortei retinho, então eu sei que tenho que encaixar retinho aqui as minhas listras. Elas vão casar. Vou costurar com margem de 1 centímetro. Então, é só eu ir encaixando aqui e costurando com margem para 1 centímetro. Essa parte da faixa, se você cortar ela meio torta, então ela vai retorcer. Então, cuidado na hora de cortar essa faixa, tá? Antes, né? Na hora do corte. Aqui agora é só eu ir tirando os alfinetes e batendo a costura na outra costura que eu já tinha feito antes. Então, eu vou fazer essa costura aqui até chegar na minha lateral. Dou uma conferida aqui, ó, sempre empurrando o tecido nessa parte que vai ficando mais grossinho, para não pegar parte do tecido ali embaixo. Eu preciso que só costure cós com cós, né? Tem que tomar cuidado para não prender o tecido da saia. Por isso que tem que ir empurrando ali com o dedo e conferindo para ver se não tá pegando. Chego aqui, dou um retrocesso na minha lateral e agora eu vou desvirar essa parte. Então, eu corto aqui na diagonal o cantinho. A gente sabe que a gente corta esse cantinho, né, próximo à costura, para poder não ficar um bolo de tecido ali. Tô tirando um pouco do excesso do tecido também, cortando um lado. Aqui eu vou usar uma agulha de crochê para desvirar essa saia, para desvirar esse cos, né, essa faixa cos, ó. A agulha furou um pouquinho ali, mas a gente acerta ali. Peguei a pontinha dela aqui e vou puxar. Já acerto ela.
e puxo a saia daqui, ó. Você vai puxando, vai acertando, vai puxando devagarzinho. Puxei, fica dessa forma, ó. Olha como já ficou bonito do lado direito, do lado avesso e do lado direito, ó. Ela fica toda embutida. Então, vou tirar a agulha dali, de dentro, né? E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz o outro lado, então agora é só desvirar, da mesma forma. Aí, o meio costas, ó, a parte da frente fica assim, embutido até a lateral, né? E de uma lateral até a outra lateral, vai pegar a parte das costas ali, ó. A gente não consegue embutir, né? Não consegui embutir porque vai ficar muito tecido, vai ficar embolado. Então, essa parte eu vou pespontar, então, da minha lateral ali, de uma lateral até a outra lateral. Deu pra entender, né? O coisinho aqui, bem na beirinha, de uma lateral até a outra lateral, eu vou bater a costura. Bem na beirinha. Pronto, e termino aí nas duas laterais, só na parte das costas que vai ter essa costurinha de pesponto. Na parte da frente não vai ter. Desse lado aqui, eu vou fazer uma casinha de botão. E vou fazer aqui na máquina reta mesmo. Você pode fazer na sua máquina, né? Conforme você faz. Ou aqui na máquina reta com ponto bem miudinho. Tem vídeo aí no canal ensinando a fazer vários tipos de casinha de botão. Na máquina doméstica, na máquina eletrônica. Inclusive na máquina reta, essa que eu tô fazendo. Que eu resolvi fazer. Já que eu tava aqui na máquina reta, já vou fazer a casinha na máquina reta mesmo, tá? Então, a gente faz com ponto menorzinho que tiver na sua máquina. E aí, é só fazer isso aqui várias vezes. A gente vai dando a volta aqui. E vai fazer várias vezes pra dar essa reforçada aqui, tá? No ponto, acho que no ponto 1. Ou no menor que o 1, tá? É o menor ponto da minha máquina que eu coloquei pra fazer. Cortei, né, as linhas. Aí, já vou abrir a casinha aqui. Porque é uma casinha grande para você passar a faixa aqui dentro, tá? Você vai passar a faixa nessa parte aí. Aí eu vou colocar um passador aqui. Eu vou colocar alguns passadores. Então eu escolhi a cor preta, fiz a tirinha de cor preta. Vou colocar aqui em cima para disfarçar essa casinha de botão. Então eu vou camuflar ela embaixo desse passador aqui, tá? Desse passante de cinto. E eu vou colocar alguns. Então, eu vou colocar esse nessa lateral, mais um na outra lateral da saia. E vou colocar um no meio costas. Então, eu vou colocar 3 só, tá? Pra segurar a faixa, fica melhor. Eu gosto de colocar porque a faixa fica mais no lugar certinho, mais assentadinha, tá? Por isso que eu coloco esse passantezinho. Aí eu coloco um nessa lateral, um na outra lateral e um no meio costas. Aí ele ficou assim, a casinha de botão, ficou disfarçadinha lá atrás, embaixo dele, né? Aí vou colocar mais um passante aqui e um do outro lado. Pronto, os passantes. Ficou assim a saia, olha o acabamento por dentro. Agora a gente passa aqui, ó, a faixa dessa forma aqui, ela fica disfarçadinha ali embaixo, fica bem bonita. E assim ficou a minha saia envelope. Amei o resultado. Super confortável, leve, porque eu fiz numa viscose, mas poderia ter feito numa lãzinha, num brim leve, num couro, enfim, várias opções de tecido e de forma de uso também. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixar um comentário aí o que você quer ver nos próximos vídeos e nos vemos em breve. Tchau!